Olá, meu nome é Bruno Bioni, eu sou professor e fundador do Data Privacy Brasil. Como vocês perceberam ao longo dessa série de vídeos, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é quase como se fosse um manual de instruções com dicas que devem ser seguidas para você poder calçar uma atividade de tratamento de dados pessoais. Nesse sentido, uma das dicas mais importantes é sempre você se auxiliar, se escorar numa base legal para o tratamento dessas atividades. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é um manual de instruções pelo qual empresas, governo vão ter que seguir uma série de dicas para calçar suas atividades de tratamento de dados pessoais. E uma das dicas mais importantes é você encontrar nessa lei uma das hipóteses de autorização para tratamento de dados pessoais. E nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é muito positiva, porque ela aumenta o cardápio de opções. É muito além do que simplesmente o consentimento. A gente vai encontrar outras 9 situações nas quais você está legitimado, está autorizado a tratar dados pessoais. Por exemplo, a administração pública, ela vai ter uma base legal criada, desenhada para ela, na qual ela, tendo a necessidade de tratar dados pessoais para a execução de políticas públicas, ela não precisa, por exemplo, pedir o consentimento do titular. Imagina a situação na qual o Ministério da Educação tivesse que pedir a autorização de todos os estudantes brasileiros. Essa política pública não funcionaria ou, pelo menos, seria muito custosa para implementá-la. A administração pública, portanto, vai ter uma base legal desenhada para ela em que ela pode tratar esses dados para a execução de uma política pública sem necessariamente pedir o consentimento do titular. Em outra série de situações, o próprio setor privado também vai ter outras opções que não apenas o consentimento. Para a execução de um contrato, por exemplo. E aí você imagina a situação na qual você adquiriu uma passagem aérea, então você tem ali um contrato de transporte aéreo, onde que você vai sair do ponto A para o ponto B ou até mesmo para o ponto C. Nessa situação, uma empresa de transporte aéreo, muitas vezes ela precisa compartilhar esses dados até com o próprio aeroporto ou mesmo com outras companhias aéreas que vai trabalhar junto com ela para te levar a fazer eventualmente uma conexão num aeroporto internacional. Ela pode compartilhar os seus dados com essas outras empresas aéreas ou até mesmo com o próprio aeroporto sem pedir necessariamente o seu consentimento, porque aquilo é essencial para ela cumprir o contrato que ela firmou com você, o contrato de transporte aéreo, te levar do ponto A para o ponto C. Ou mesmo se você pensa num cenário no qual você tem um aparelho celular e você tem um plano no qual você pode fazer ligações, inclusive de ligações interurbanas. Nesse caso, muitas vezes a sua operadora ela não tem redes espalhadas por todo o território brasileiro, por todo o território nacional. Ela vai precisar compartilhar esses dados com uma outra empresa de telecomunicações parceira, para poder cumprir com aquele contrato que ela firmou com você. Ela também não precisaria, nesse exemplo, pedir o consentimento do próprio titular. E um último exemplo, uma das bases legais que realmente é a inovação no cenário brasileiro, é o famoso legítimo interesse. Um cenário no qual, havendo um interesse comercial, aquela organização ela pode também utilizar dados pessoais sem necessariamente pedir o consentimento do titular, mas desde que esse legítimo interesse não se sobreponha às legítimas expectativas do titular. Quando o seu banco, por exemplo, ele precisa tratar dados pessoais seus, saber como que você se comporta, qual que é o seu perfil de consumo, o seu perfil financeiro, e com base nisso ele vai eventualmente diagnosticar operações fraudulentas que não dão match, que não estão associadas com aquilo. Se o Bruno compra, por exemplo, em determinados estabelecimentos, em determinadas zonas geográficas, por exemplo, no bairro da Zona Sul ou no bairro da Zona Oeste, e aí de repente aparece uma operação financeira muito estranha no bairro da Zona Norte e num alto valor. Aquilo está completamente desassociado do perfil de consumo, do perfil de compras dele. Nesse caso, instituições financeiras e outras instituições para prevenção à fraude poderiam tratar os dados pessoais desse titular, desse consumidor, sem necessariamente ter o consentimento dele. Então, o desenho e o saldo final da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e isso é importante ter em mente, é que ela, ao prever uma série de opções, ela previu um cardápio muito maior do que a gente estava acostumado a ver no cenário brasileiro, que era muito focado na autorização, no consentimento do titular do dado pessoal.
Hoje você tem outras 9 opções, outras 9 bases legais pela qual governos e entidades privadas estão autorizados a calçar, a legitimar suas atividades de tratamento de dados pessoais. Um exemplo do que seria esse legítimo interesse. Pega um cenário no qual você tem uma relação com uma determinada plataforma de comércio eletrônico e ela sabe quais são os seus hábitos de compra, que o Bruno está mais acostumado a comprar determinados sapatos casuais e não sociais, não tão formais. Aquela organização, aquele site de comércio eletrônico, muitas vezes ele pode, ao formar esse perfil de consumo do Bruno, tratar aqueles dados para direcionar novos produtos que estão justamente associados com aquele gosto de compra do Bruno. Essa é uma relação onde que essa entidade, ao fazer esse marketing direto, não necessariamente ela precisa pedir o consentimento daquele titular. Haveria ali um legítimo interesse comercial dela de direcionar produtos de acordo com o seu perfil e por ser uma relação já pré-estabelecida com o próprio Bruno ou com o próprio consumidor, talvez ali ele espere e esteja dentro das legítimas expectativas de que seja feito tal uso desses dados pessoais. Esse é um exemplo que está ilustrado, está na verdade quase como se fosse escarrado no Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, onde que é dito com todas as letras que legítimo interesse pode ser utilizado para um marketing direto, para um marketing estabelecido entre uma plataforma, nesse caso, como eu disse, de um comércio eletrônico e de um titular que já efetuou compras ali naquele ambiente.